Olá pessoal, professor Gustavo aqui e hoje nós vamos corrigir a questão 49 do primeiro exame de qualificação da UERJ do vestibular 2020. A questão 49 ela é uma questão um pouquinho complicada. Ela vai mobilizar algumas habilidades e competências que eu espero esclarecer com vocês aqui. Então nós temos um mapa intitulado Taxa de Crescimento da População em 2015 em percentual. Então nós temos um mapa onde cada país está com uma corzinha num gradiente que vai desde o preto até um laranja bem forte, né? A gente vai ver, por exemplo, que o continente americano ele tende a uns amarelos um pouquinho mais fracos. Na Ásia, a gente tem esse mesmo amarelo, mas com algumas manchas de um laranja um pouquinho mais forte. A Europa toda em tons acinzentados, né, tendendo ao preto. A Oceania em amarelos também mais claros. E a África é a que vai apresentar tons mais avermelhados, ou seja, é onde a gente tem as maiores taxas de crescimento populacional no planeta, ok? Então esse dado ele é muito importante. Na África a gente vai encontrar a maior taxa de crescimento populacional. Então vamos ao enunciado. Considerando as informações do mapa, a curva do gráfico que corresponde à projeção populacional do continente africano a partir de 2015 é... Então vamos lá, pessoal. Nós temos no mapa América, Ásia, Europa, África e Oceania. E nós temos aqui, né, a gente tem aqui 4 linhas. Provavelmente a Oceania não deve estar listada. Então provavelmente a gente deve ter para América, Europa, Ásia e África, né? Coitada da Oceania, né? Então vamos lá. Qual deles se aplicaria à África? Então a gente tem uma projeção da população em milhões de pessoas. Bom, como a África ela tem a maior taxa de crescimento, a nossa tendência deve ser logo de cara. Vamos eliminar aí o Y e o Z, que são as mais baixas. Né, são as taxas mais baixas. Provavelmente aí está falando de Europa, possivelmente América. Ok, então a gente fica aí entre a W e a X. Bom, como a África é a maior, vamos marcar essa laranja aí, essa W, porque a África que tem o maior crescimento? Calma, é aí que o afobado se confunde. Vamos pensar juntos, qual continente tem mais gente no planeta? Continente asiático, não é? E o continente asiático, em muitos países, a maior parte dos países dele está passando por uma transição demográfica, né? E já está numa fase assim avançada dessa transição demográfica. Então é o que tem mais gente e é o que já está passando por uma transição. Ou seja, o crescimento da população, a gente tem muita gente, porque aqui é número de pessoas. A gente tem muita gente, mas já começa a dar sinais de se estagnar, né? Ali entre 2040 e 2060. Enquanto essa verdinha aí, que na minha opinião se refere à África, ela está ainda ascendendo, porque a África está num período anterior da transição demográfica. Então a correta é a B, X. Gustavo, mas por quê? O que é esse negócio de transição demográfica que você está falando? Transição demográfica é o seguinte, a gente fala do crescimento vegetativo da população, que ele é a diferença entre a taxa de natalidade, aqueles que nascem, e a taxa de mortalidade. Geralmente, quando a maior parte da população se dedica a atividades agrícolas, a taxa de natalidade é alta. A taxa de natalidade tende a ser mais alta no campo, porque a gente costuma ter muita agricultura familiar, onde desde novinhas as crianças já estabelecem mão de obra e ajudam, né, as suas famílias ali trabalhando. É mais barato se criar as crianças, existe um acesso mais reduzido aos métodos contraceptivos. Então nasce muita gente. E ao mesmo tempo morre muita gente. Né? Ainda mais se a gente for parar para pensar na realidade da pobreza, onde a falta de vacinas, de água tratada, de coisas, a presença de epidemias constantes que já se encontram controladas em países mais ricos, isso faz com que morra muita gente. Então, nasce muita gente, mas também morre muita gente. Olha o saldo aqui, ó. O saldo é pequeno, sobra pouca gente, a população cresce pouco. Até que a gente começa a ter o seguinte, os antibióticos, as vacinas, a água tratada, a mortalidade diminui.
mas a população continua com uma taxa de natalidade muito alta. Olha o saldo aqui, ó. A população está crescendo muito, essa diferença ela é muito grande. A transição ela vai se completar quando? Quando a natalidade começa a decair. Isso geralmente vem de uma urbanização. Por quê? O custo de vida na cidade é mais caro, o ingresso no mercado de trabalho ele tende a ser mais para frente, né? Mais numa fase adulta, e já se tem um maior acesso aos métodos contraceptivos. Então o que é a transição demográfica? Quando você sai daqui, passa por aqui e chega aqui, onde você vai ter mortalidade baixa e natalidade baixa, então um aumento pequeno. Então quando a gente fala que o continente africano, né, pelo que esse mapa expressa, ele está saindo daqui e ele está entrando nessa fase onde se cresce muito. Enquanto o continente asiático ele já está mais avançado nesse processo, ao ponto de que ele já está chegando nessa fase que se estabiliza, que é a fase que está alcançada aqui por quase todo o continente europeu. Qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários que a gente continua essa conversa. Espero ter ajudado. Bons estudos!